Paz, igreja. Reina. Paz, sofredores do Senhor. Reina. Paz, a igreja do Porto. Reina. Estamos alegres. Estamos alegres na presença do Senhor. Estamos firmes e constantes na presença do Senhor. Estamos, sim, Senhor. Aleluia. Amém. Bem, amados, antes, porém, oremos. Graças a Ele. Amém? Amém. Por isso, nós estamos rigorados e revigorados para, então, louvá-lo e glorificá-lo com toda a grandeza. Amém? Amém. Então, a Bíblia nos diz que nós somos renovados pela manhã através do nosso Senhor Cristo Jesus. Amém? Amém. A Bíblia nos diz em Romanos, o capítulo 12, versículo 2, que diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. A mente de quem? Mente de Cristo. Amém? Amém. Nós precisamos ter a mente de Cristo para podermos louvar verdadeiramente. Para podermos louvá-lo em espírito e em verdade. Por isso, quando a nossa mente é de Cristo, então nós somos renovados. Porque a Escritura Sagrada nos diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. E tudo se faz novo. Por isso, bem amados, nós estamos prontos para recebermos a graça e a boa nova de Deus. Porque a Bíblia ainda nos diz que pela transformação, amém, aleluia, do nosso espírito, somos renovados através do seu Espírito Santo. Por isso, busquemos sempre a presença do nosso Senhor Jesus para que então possamos ter a graça que vem do seu alto e sublime trono. Amém? Amém. A mensagem que eu quero transmitir aos irmãos tem como tema: reenquadremos a nossa mente e restauremos as nossas perspectivas. Amém? Amém. Está em 1 de Coríntios, o capítulo 2, o versículo 14 até 16. Primeiro, pedimos ao nosso secretário para que possa fazer a leitura na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 2, o verso 14 até 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Bem, amados, segundo a Escritura que acabamos de ouvir, nós não conseguimos controlar o que acontece nas nossas vidas. Nós não conseguimos controlar tudo o que pode se passar nas nossas vidas. Nós tentamos controlar a cada situação, mas nós não podemos controlar tudo o que pode vir ou advir em nossas vidas. Nós tentamos controlar, tentamos inverter o quadro, mas nós não podemos controlar tudo o que possa se passar em nossas vidas sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pode até os médicos, por um exemplo muito vivo, os médicos diagnosticarem uma situação clínica
que o irmão terá X tempo de vida, o irmão tem isto, o irmão tem uma doença incurável, mas pela vontade de Deus, tudo pode ficar fora do contexto do médico. Amém? Amém. Tudo pode ficar fora do contexto do diagnóstico. Amém? Pode até os meteorologistas dizerem que segunda-feira, amanhã, poderá haver chuva e chegar o dia da manhã, nós estamos com um sol ardente. Nós não podemos controlar as nossas perspectivas, não podemos controlar tudo que se passa em nossas vidas, mas nós podemos controlar, sim, mas nos enquadrarmos, vivermos nela, aceitarmos o que se passa naquele momento, nós vermos que estamos numa situação e nós fazemos o seguinte, nos enquadrarmos, podemos controlar no enquadramento em todas as perspectivas que pode se passar em nossas vidas. Por isso, bem amados, esta é uma boa ferramenta para mudar os nossos pensamentos e os princípios, nos enquadrarmos. E se nós não podemos nos enquadrar, podemos nos reenquadrar. Por isso, um exemplo muito vivo, quando nós temos um aparelho, um telemóvel, temos o computador, se aquele aparelho está com dificuldade de processamento, então o que é que nós fazemos? Nós reiniciamos. Amém? Amém. Nós reiniciamos o aparelho e o aparelho volta no normal. Por isso, quando nós estamos numa situação de género, quando nós estamos numa situação complicada e que nós não podemos controlar, nos enquadramos. Vivemos nela. Vivemos a realidade no que se passa. Há um exemplo muito vivo. Por exemplo, os que... como se chama? Se a memória não me falha. Os marinheiros, não é? Os marinheiros, quando estão nos barcos, eles não conseguem controlar a direção do vento. Amém? Amém. Porque o vento consegue levar o barco, não é, na direção dele, onde o vento está. Mas os marinheiros conseguem controlar a vela. Amém? Amém. Para que então o barco ande em bom porto, ande em porto seguro. Por isso, bem amados, nós não conseguimos controlar qualquer uma situação que possa surgir nas nossas vidas, senão, pela graça de Deus, podemos nos enquadrar. Por isso, bem amados, um exemplo muito vivo, nós não sabíamos um dia que nós podíamos estar cá. Amém? Amém. A Bíblia nos diz, nós dizemos que nós somos imigrantes, mas a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos. Amém? Amém. Nós somos Peregrinos. Nós somos peregrinos. E quando nós somos peregrinos, se temos a mente de Cristo, nós levamos conosco a mente de... A Bíblia nos diz para adiantar, só para confirmar depois o nosso secretário, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judeia, até os confins da terra. A Bíblia está a nos dizer que receberemos a virtude do Espírito Santo. Todos nós temos a virtude do Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui, que são tocoístas, receberam a unção da estrela. Receberam o sinal da estrela. Amém? Amém. Quando a Bíblia nos diz que recebereis a virtude... Obrigado. Receberemos a virtude do Espírito Santo. Nós recebemos a estrela. Nós recebemos o tetema, como dizemos. Recebemos o sinal da luz. Recebemos para que sejais testemunhas, né? Para que vós sejais testemunhas. Acompanha. Sim. Diz assim a palavra do Senhor.
Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Amém. A Bíblia nos está a dizer que nós recebemos o sinal, recebemos a virtude da estrela, para que nós possamos levar o Evangelho de Cristo, para que nós possamos levar o toquismo aonde quer que nós vamos, onde quer que nós peregrinamos, levamos o toquismo. Então nós temos a estrela, e quando temos a estrela é porque nós temos a virtude do Espírito Santo. Então nós temos a capacidade de levar o Evangelho, de fazermos a missão do toquismo, de fazer a missão do Evangelho. E quando nós falamos a missão do toquismo, estamos a falar da missão do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Porque, bem amados, para nós fazermos a missão, nós temos 3 ferramentas para fazermos a missão. Mas antes de nós fazermos a missão, nós passamos em 3 processos. Amém? Amém. Nós passamos, o primeiro processo é porque nós já fomos justificados, estamos a ser santificados e seremos glorificados. Porque a Bíblia nos diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Amém? Amém. Mas a maravilha que nós ouvimos é que nós já somos justificados pela graça. Amém? Amém. Nós somos salvos pela graça. Amém? Amém. Pela Graça. graça. Por isso, esta é a novidade que nós temos. Amém? Amém. Por isso, todo o pecado na qual nós tivemos ficou na cruz do Calvário. Ficou no madeiro. Nós somos justificados pela graça. Nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Amém? Por isso, a Bíblia nos diz, em Romanos, o capítulo 1, o versículo 8, que diz: nenhum crente, nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Por isso não tem mais, porque nós estamos a ser, já fomos justificados na cruz do Calvário, hoje somos salvos, estamos a ser santificados, porque nós temos que nos preparar espiritualmente para nós podermos ser glorificados, para então vivermos na mansão santa, para vivermos eternamente com o Senhor. Para vivermos eternamente com o Senhor, nós temos que ser justificados, santificados e depois glorificados para a glória do Senhor, para vivermos eternamente com o Senhor. Amém? Amém. Então, mas neste processo, nós passando neste processo, ou seja, nós já estamos neste processo, nós já estamos caminhando neste processo. Amém? Amém. Porque a nossa vida é um Processo. Amém? Amém. Então nós já podemos usar, podemos manusear as 3 ferramentas para fazermos a missão. Amém? Amém. Qual é a missão? A missão é essa que nós estamos a fazer. Levar o Evangelho de Cristo. Semear o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Para depois nós plantarmos o Evangelho de Cristo. Levarmos o toquismo até os confins da terra. Para depois nós plantarmos. Amém? Amém. É o que nós estamos a fazer. Bem, amados, deixa-vos dizer, antes das ferramentas, um exemplo muito vivo da implementação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, pastor Pedro Santos. Porque nós éramos 5. Nós começamos, muito breve, nós começamos a igreja de Cristo, a igreja toquista, num jardim. Éramos 5. Nós começamos num jardim, com 2 guitarras. E depois começamos, conforme vós estão a fazer,
nós começamos a alugar hotéis, pensões, para nós fazermos o culto devocional nos quartos. Nós recebíamos irmãos, pastores, nós recebíamos de todas as áreas os toquistas naquele quarto. Hoje somos uma igreja de expansão vasta. Amém? Amém. Hoje somos uma igreja quase a Europa toda, e que um dia nós vamos dominar a Europa toda. Amém? Amém. Por isso, isto é o fruto das orações. Isto é o fruto do culto racional e o culto devocional. Por isso, bem amado, deixa-vos dizer que nós não somos igreja. Ninguém aqui é igreja. Mas a Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo de Deus. O nosso corpo é o santuário de Deus. Então, se o nosso corpo é o santuário de Deus, então deixamos com que Deus viva em Nós. Por isso é que temos a mente de Deus. Então, quando nós deixamos com que Deus usa o nosso corpo, então nós, à partida, somos igreja. Amém? Amém. Porque nós próprios não somos igreja. Ninguém faz igreja. Se tiver 10 ou 15 pessoas que não tiver a mente de Cristo, e se tiver só 2 pessoas que têm a mente de Cristo, que o templo, que deixa o templo, o seu corpo ser o templo do Senhor, Deus usar o seu templo. E se tiver 10 ou mais pessoas, e não deixar com que o seu corpo seja o templo do Senhor, aquele sítio, aquele local nunca é igreja. Amém? Amém. A igreja é só igreja quando nós deixamos com que o nosso templo, com que o nosso corpo seja o templo de Deus. A igreja é só igreja quando nós que constituímos o santuário do Senhor, o nosso corpo seja o templo de Deus. Aí sim, nós somos igreja. Porque nós fazemos a igreja em casa. Amém? Amém. Nós fazemos a igreja em casa como culto racional. Amém? Amém. Fazemos o culto 2, 3 pessoas ou a família toda. Então nós estamos a fazer um culto racional. Então nós estamos a fazer com que Deus use o nosso corpo para fazermos Igreja. Amém? Amém. Então nós sermos igreja, constituirmos igreja, então nós estamos em altura de fazermos o culto devocional. Amém? Amém. A Deus. Então precisamos todos os dias sermos gratos e sermos devotos a Deus. Porque nós fizemos a devoção a Deus. Amém? Amém. Por isso precisamos manusear com as nossas mãos as 3 ferramentas. A primeira ferramenta é missão. A segunda ferramenta é visão. E a terceira ferramenta é ação. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, na missão, nós já falamos do Ato dos Apóstolos, porque nós levamos a semente santa até os confins da terra. Então, nós vamos ver na missão o que nos diz em São Mateus, o capítulo 28, o verso 19. Faz favor, Sr. Secretário. Aleluia! Amém. A palavra de Deus em Mateus, o capítulo 28, no seu versículo 19.
Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. A Bíblia nos diz que onde nós formos e levarmos o toquismo, o Pai Mayamona está Conosco. Onde quer que vamos, levamos o toquismo para implementarmos o toquismo. O Pai Mayamona está Conosco. Então, vamos na segunda ferramenta, a visão. Bem, amados, para fazermos a visão, a missão, precisamos ter visão. Porque a visão, quando nós estamos a fazer a missão e não termos visão, é como se estivéssemos a ir passear sem rumo. Estivermos a ir a algum sítio sem projetos nenhum. Então, quando nós fazemos a missão sem visão, então estamos a fazer turismo. Quando nós vamos verdadeiramente fazer a missão, quando nós temos prognósticos, quando nós temos projetos de fazer a missão, precisamos ter visão onde nós vamos fazer a missão. Amém? Amém. Quando nós temos o projeto de missão, nós precisamos ter visão onde nós vamos chegar e levar o Evangelho de Cristo. A águia, o seu habitat é lá em cima. Mas antes dela pousar, ela vê onde é que ela pode pousar. Onde há perigo, ela não pousa. Então ela sabe, antes dela descer, ela sabe onde ela vai pousar. Por isso, nós os crentes, nós os filhos do Pai Mayamona, onde nós levamos o toquismo, o Evangelho de Cristo, precisamos ter visão. Amém? Amém. Aleluia. Amém. A terceira e a última é ação. Quando nós temos a missão, temos a visão, precisamos fazer o trabalho. Amém? Amém. E para nós fazermos a obra, fazermos o trabalho de Cristo Jesus, fazermos o trabalho do Evangelho, fazermos o trabalho do toquismo, precisamos entrar em ação. Amém? Amém. Pusermos as mãos em obra, evangelizarmos, levarmos a palavra do Evangelho, levarmos a palavra de Deus, levarmos a missão que nos é incumbida para que possamos implementar a Igreja de Cristo. Amém? Amém. Por isso, bem amados, nós aqui neste tema do reenquadramento da nossa mente e da restauração das nossas perspectivas, nós temos um exemplo muito vivo. O exemplo de Paulo. Vós conheceis o apóstolo Paulo. Paulo tinha uma perspectiva. Paulo tinha um objetivo preconizado. Ele ia para Roma como prisioneiro. Ele, como prisioneiro, ele tinha uma perspectiva, ele sabia que ia a Roma. Ele não queria saber se ia ser executado, se ia estar numas prisões de alta segurança, mas o que ele queria, ele preconizou para que levasse o Evangelho de Cristo na cidade de Roma. Amém? Amém. A cidade de Roma era uma cidade metropolitana. Aos magnatas que ele ia a Roma, então ele disse, agora, eu levarei a conhecer ou espalhar o Evangelho de Cristo a Roma. E quando ele chega a Roma, ele orou ao Senhor. Ele disse, Senhor, eis-me aqui, eu
farei a conhecer o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. E quando ele chega a Roma, ele deparou-se numa situação que ele não esperou. Ele deparou-se numa situação em que ele não pensou que acontecesse. Ele ficou algemado aos pés, ele ficou em volta de guardas prisionais. Ele viu que o meu objetivo, ou seja, o objetivo preconizado, o objetivo planificado para levar o Evangelho de Cristo está ao contrário do que eu pensei, eu preconizei. Então ele orou ao Senhor, porque o que ele queria era chegar ali em Roma, levar o Evangelho de Cristo aos magnatas, levar o Evangelho de Cristo aos membros do governo que estão acima, para que a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho de Deus, se propagasse muito mais rápido. Ele achou que levando o Evangelho lá em cima, então o Evangelho de Deus iria se propagar com mais afinco, com mais brevidade possível. Mas não era o que Deus queria. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não começa no muito para acabar no pouco. Deus começa no pouco para acabar no muito. No muito. Por isso, a Bíblia nos diz que Deus não... a Bíblia nos diz em Números 23:19, Deus não é homem para que Minta. nem filho do homem para que Se arrependa. Então Paulo deparou-se com aquela situação. Ele escreveu às igrejas de Filipos e escreveu adiante às igrejas de Efésios. Ele podia até dizer: olha, meus irmãos, o que eu vim fazer não vai dar certo. O que eu orei para levar o Evangelho de Deus, para então ser propagado na cidade de Roma, não deu certo. Ele até podia dizer: é o povo dos Filipos. Ele escreveu o seguinte: Palavra de Deus aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Até 14. Amém. Amém? Bem, amados, quando o apóstolo Paulo nos diz aqui que com as minhas prisões ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Amém. Quantas vezes nós, antes de nós orarmos, nos aparecem muitos empecilhos. Ou a mim acontece, não sei os irmãos. Antes de nós orarmos, de estarmos na presença do Senhor, nós temos muitos empecilhos. Acontece muita coisa. Ou o telefone, ou alguma coisa, ou a campainha. Acontece sempre muitos empecilhos. Mas a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Por isso, quando nós nos lembramos dessa situação, então nós invertemos o quadro. Nós fazemos os possíveis de orar. Quando nós estamos doentes, quando estamos enfermos, às vezes sentimos aquela dor fala mais alto, aquele sentimento fala mais alto.
então faz com que nós não conseguimos orar. Mas precisamos ser perseverantes. Precisamos ser fortes e constantes para orarmos, para que Deus possa colmatar aquela situação. Amém? Amém. Por isso é o que aconteceu em Paulo. Paulo estava numa situação que ele não conseguiu controlar. Mas ele, ao escrever aos Filipos, ele até podia dizer, não, eu já não quero, não faço mais, e muito mais. E ele não pensou, bem amados, ele não pensou, não receou da execução da morte. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Ele não pensou da execução. Mas ele falou com o povo dos Filipos, em Filipenses, o capítulo 1, 20 e 21. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Amém. Amados, Deus não é Deus que... Deus, como dizemos aqui no Salmo, que se arrependa. Mas Deus é Deus que cumpre promessas. Deus começa na perfeição e termina com perfeição. Amém? Amém. Amado, deixa-me dizer que Paulo, quando ele ora, ficou animado. Quando ele ora novamente, ele ficou animado pelo que o Senhor lhe respondeu. Amém? Amém. Paulo, ele disse, eu tinha um plano, mas Deus tinha um plano melhor. Melhor. Filipenses, o capítulo 6, o capítulo 1, verso 6 diz, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Por isso, bem amados, vocês estão a começar uma boa obra. Nós estamos a começar uma boa obra. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? Amém. Então, se nós estamos em Cristo, estamos a levar a boa obra. Estamos a começar a boa obra através do fiel, o nosso Senhor. Amém? Amém. Porque nós não estamos a fazer a obra em vão. Nós estamos a fazer a obra do Evangelho. Nós estamos a fazer a obra do reino. A obra do reino dos céus. A obra de Deus. Amém? Amém. Então, o dono da obra é o que diz aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou a boa obra do toquismo? É o nosso pai Maia Mona. Então ele é fiel para Terminar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, esta é uma maneira diferente de promovermos o Evangelho do que aquilo que tinha em mente. Então, Paulo, quando ele continuou a orar, Deus lhe deu uma outra estratégia. Ficou mais animado. Ficou mais compacto. Mais confiante. O que é que Deus protagonizou a Paulo? Porque aquilo que Paulo tinha preconizado para levar o Evangelho ao alto, aos magnatas, aos juízes, não é o que o Senhor queria. Deus fez com que Paulo entendesse que a sua palavra começa no pouco, para acabar no muito. Então, Paulo, quando ele olha de lado, aos lados, ele viu um guarda prisional.
Então, Deus mostrou àquele guarda prisional que Paulo tinha que fazer conhecer o evangelho àquele guarda prisional. Então, atendendo o tempo de trabalho, havia 3 turnos. Era o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. Eram 3 guardas prisionais. E todos os guardas, Paulo dava a conhecer o evangelho aos guardas prisionais. E os guardas prisionais, quando levassem as atas dos relatórios aos seus chefes, que eram os chefes maiores, os chefes médios, os chefes maiores, os chefes médios e outro chefe base, né? Amém? Então eles levavam ao evangelho aqueles homens que eram chefes deles. Amém? Amém. E o chefe deles, na sua vez, levavam o evangelho em suas casas. Levavam o evangelho aos seus amigos. Aleluia! Amém. Levava o evangelho aos seus amigos. E os próprios guardas levavam o evangelho de Cristo às suas famílias e os seus amigos. E o evangelho de Cristo começou a se propagar. Amém? Amém. O evangelho de Cristo começou a se manifestar. Amém? Amém. O evangelho de Cristo começou a se estender, sem ter que ir até os magnatas para levar o evangelho de Cristo. Deus, neste caso, nesta vertente, Deus move muito os nossos corações. Quando nós levamos o evangelho de Cristo, nós pensamos que quando somos poucos, nós pensamos que somos números pequenos e que nos dá às vezes uma pequena tristeza no coração, nos dá às vezes aquela preguiça, não é? Amém? Mas a Bíblia nos diz que onde está 2 ou 3, eu também estou presente. Amém? Amém. Então Paulo começou a fazer entender o evangelho, começou a ensinar o evangelho de Cristo aos prisioneiros. Amém? Amém. E o evangelho de Cristo começou a se propagar. Amém? Amém. Através dos prisioneiros. Aleluia. Amém. Êxodos, o capítulo 19, 5, 6. Vamos antes em Colossenses. O capítulo 3, atendendo o tempo, bem amados, peço imensas desculpas, amados do Senhor. Vamos em Êxodo para terminarmos, por causa do tempo. Vamos remir o tempo. Amém? Amém. Êxodo, capítulo 19, o versículo 5, 6. Acompanha comigo, bem amados. A Bíblia nos diz: agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Amém? Amém. Deus está a dizer que minha é toda a terra. O nosso pai, mãe Amona, está a dizer: minha é toda a terra. O Porto é minha terra. Portugal é minha terra. A França é minha terra. A Espanha é minha terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Filhos de Israel. Pois nós somos filhos de Israel. Nós somos filhos tocuístas. Então nós precisamos levar o tocuísmo aos nossos filhos, aos nossos netos, para que nós possamos continuar a sermos chamados tocuístas. Povo tocuístas. Filhos de Maia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu termino
minha mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.